Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. O Vaticano sempre se manifestou contra certas pesquisas modernas, de uma maneira que reflete muito de seu pensamento na época da Inquisição, quando se intrometia em vários assuntos, incluindo nas teorias dos filósofos e astrônomos como Galileu Galilei e Giordano Bruno, de 1548 a 1600. Também se mantém de olho nas pesquisas acadêmicas que falam sobre descobertas em ruínas arqueológicas que remontam à era bíblica e em qualquer trabalho que mexa com o texto sagrado contido na Bíblia. O fato mais polêmico surgiu quando da publicação de um trabalho do jornalista norte-americano Mike Neal Drosnin, autor de 3 livros que falam sobre o polêmico Código da Bíblia, que seria um antigo código inserido nos 5 primeiros textos da Bíblia, capaz de predizer o futuro com incrível exatidão. Os padres do Vaticano se mostraram reticentes em admitir que haveria algo na Bíblia cuja existência eles próprios desconheciam. A coisa se aprofundou quando os resultados das pesquisas começaram a ganhar o gosto popular por ocasião da publicação dos livros escritos por Drosnin, já lançados no Brasil. E os boatos sobre as movimentações que supostamente o Vaticano estaria fazendo para evitar a publicidade em cima do tema, com a ajuda dos arquivistas e outros profissionais que trabalham diretamente com os arquivos secretos, começaram a se espalhar por todas as páginas da internet dedicadas ao assunto, até mesmo em sites sérios que se dedicam a estudar a Bíblia e a Torá judaica. Prever o futuro é algo discutido por religiosos e cientistas há séculos. Infelizmente, nos dias de hoje, ninguém chegou a uma conclusão certeira de que isso pode ser feito. E o divulgador do Código da Bíblia vai na contramão total da corrente do pensamento. Essa descoberta foi transformada em best-seller pela primeira vez em 1997, quando o ex-repórter dos jornais Washington Post e Wall Street Journal lançou o primeiro volume em que discorria sobre as consequências de alterar, ou pelo menos tentar alterar, o curso do que estava codificado no texto da Bíblia. Motivo de estudo intenso e refutação por parte dos matemáticos e estudiosos, o tal código provou ser uma mistura de farsa e seriedade e deixou muita gente sem poder emitir uma palavra final sobre o assunto. Enquanto isso, há cientistas que usam o mesmo método para encontrar palavras em outros livros como textos extensos. Há analistas da Agência Nacional de Segurança, a NSA americana, e professores respeitados de matemática que afirmam ser verdadeira a existência de tal sequência alfabética equidistante, como o código é conhecido no meio acadêmico. Acreditando ou não, o fato é que o estudo feito originalmente pelo matemático israelense Eliyahu Rips, que publicou juntamente com outros 2 colaboradores, Thornton Whitson e Yovan Rosenberg, um artigo chamado Sequências Alfabéticas Equidistantes no livro de Gênesis, na conceituada revista Statistical Science, volume 9, número 3, de agosto de 1994. Para o leitor entender melhor o que seriam essas sequências, imagine-se um texto comum na aparência em que as palavras completas se formem a cada intervalo. A base para a existência do Código da Bíblia é construída sob algumas afirmações. Primeiro, o fato de o texto original estar escrito em hebraico e ter sido cuidadosamente preservado ao longo dos séculos por monges e rabinos, cuja única função era guardá-los em segurança. 2. O texto original não possui pontuação ou espaços entre as palavras. Um computador pode mostrar o texto inteiro como um quebra-cabeça gigantesco, no qual as palavras se manifestam em várias direções. As datas codificadas podem estar de acordo com o calendário hebreu, mas podem ser convertidas para o nosso calendário com clareza. Claro que todos sabem que com o passar dos anos as traduções podem, por um ou outro motivo, alterar o conteúdo de um texto. Mas essas sequências poderiam ser encontradas mesmo nas versões mais antigas da Bíblia? Sabemos que há alguns exemplares dessas versões espalhados pelo mundo, mas por serem muito antigos, tornam-se de difícil acesso até para os pesquisadores. Entre os exemplares conhecidos estão 2. Um deles, claro, nos arquivos secretos, identificado como Código Vaticano B03. E no Museu Britânico, o código sinaítico S01. E, ainda segundo os conspirólogos, o Vaticano não quer que descubra algo como uma mensagem de Deus indicando que os padres da igreja são uma fraude ou algo assim.
Conspirações e pirações à parte, o fato é que os pesquisadores do Código da Bíblia descobriram citações retiradas dessas combinações que tocam diretamente com a política moderna e justamente em assuntos considerados polêmicos pela direção da Igreja Católica. Uma pesquisa no código é simples. Primeiro pegamos o texto original, ou seja, em hebraico, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, cuja autoria é atribuída a Moisés. Tirando-se os títulos e subtítulos que se encontram no caminho até restarem as palavras do texto em si, depois tiram-se os espaços, resta então um fluxo contínuo de letras que formam um conjunto de 304.805 letras. Essa, segundo Drosnin, seria a forma original da Torá. No termo Torah Moshe, ou Lei de Moisés, ou Lei de Moisés, como ficou conhecido esse grupo de textos entre os judeus. Essas palavras contínuas, sem quebras, seriam a forma original como os textos foram recebidos por Moisés quando estava no Monte Sinai, e ao fazê-lo estariam restaurando essa forma e entrando, assim, em contato direto com Deus. Depois se escolhe uma letra de um ponto de partida e salta-se um determinado número de espaços até a próxima letra, e assim por diante, até conseguir encontrar palavras e frases ocultas. Esse salto vai de 1, 2 ou 3 letras até alguns muito milhares, uma tarefa que, obviamente, seria impossível sem a intervenção de um computador. Após a descoberta da palavra-chave, geralmente o termo requisitado para pesquisa, o computador passa a procurar informações correlacionadas. Assim, nomes como do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, do presidente do Iraque Saddam Hussein e até o presidente americano John Kennedy aparecem nessas matrizes em diversas ordens, na horizontal, na vertical, na diagonal, no verdadeiro jogo de palavras cruzadas. O programa usado pelo professor Rips classifica as combinações usando basicamente 2 testes. Quão próximas estão as palavras, uma das outras, e os saltos que soletram a busca são os mais curtos. Foi assim que Drosnin teria encontrado o nome de Yitzhak Rabin, cruzado com a expressão assassino, que assassinará. O nome do primeiro-ministro assassinado em 4 de novembro de 1995 apareceu uma única vez na matriz dentro de uma sequência de saltos de 4.772 espaços. Para obter esse resultado, o programa de computador dividiu o fluxo de 304.805 letras em 64 fileiras de 4.772 letras. Para se entender melhor, se o nome de Rabin fosse encontrado quando o computador estivesse com 10 saltos de intervalo, então cada fileira teria exatas 10 letras de comprimento. Se fosse com 100, teria 100 letras. Assim, cada matriz tem o seu comprimento variado de acordo com o número de saltos onde o termo pesquisado é encontrado. Bom, Drosnin narra no primeiro livro da série que voou até Israel e chegou a falar com Rabin para alertá-lo de que o código havia previsto seu assassinato há 3.000 anos. Um período em que se acredita que os livros da Bíblia foram escritos. Rabin, apresentado por um amigo pessoal que recebeu uma carta de Drosnin avisando do que poderia acontecer, definiu: Rabin não acreditará em você, ele não é de modo algum um místico e é um fatalista. Um detalhe que incomoda na pesquisa do jornalista americano é o fato de que, mesmo após seu fracasso em convencer o primeiro-ministro israelense de que corria perigo, continuar suas pesquisas com o professor Rips e encontrar várias profecias, inclusive a do choque de um cometa com o planeta Júpiter em julho de 1994. Porém, até onde se sabe, apenas profecias ligadas a israelenses e americanos são relacionadas em sua obra. Quando, por exemplo, aparecem nomes de outras nações, são apenas como complementos de fatos de âmbito mundial, como a tríade Stalin, Churchill, Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, ou o nome de Hitler relacionado aos termos homem-mau e nazista inimigo, todos mais relacionados com os israelenses do que com o resto do mundo. Drosnin fala da existência do código ser uma maneira de ter uma prova científica de que Deus existe. Ateu declarado, o jornalista insiste em dizer que acredita numa inteligência superior capaz de enxergar 3.000 anos no futuro e codificar o que descobriu na Bíblia, mas também crê que, se o autor do código fosse mesmo Deus, ele não iria deixar avisos sobre perigos, e sim trataria de evitá-los. Alguém ocultou um sinal de alerta na Bíblia, diz ele, a informação que precisamos para impedir a destruição desse mundo. Tanto as partes acadêmicas quanto as religiosas sempre debateram quase a exaustão qual seria a origem do Antigo Testamento. Enquanto a primeira parte afirma que a Torá foi escrita por várias mãos ao longo de centenas de anos,
A segunda parte insiste em dizer que Moisés foi seu autor e que os 5 livros são os mesmos daquela época, letra a letra. Tanto que se faltar uma única letra hebraica numa cópia, ela será inutilizada. O fato desses mesmos textos estarem presentes na coleção dos pergaminhos do Mar Morto é um sinal de que possuem pelo menos 2000 anos de idade, o que os tornaria algumas das obras mais antigas do mundo. Hoje se sabe que um rabino espanhol do século XIII chamado Bashai ben Asher foi historicamente o primeiro a descrever a existência das tais sequências alfabéticas equidistantes na Bíblia. Assim eram obtidas interpretações estranhas e bizarras por meio do sistema matemático criado para decifrar esses códigos. No Egito, a igreja da cidade de Alexandria admitia a interpretação simbólica e alegórica do Antigo Testamento. Isso numa época em que nomes como Orígenes, de 186 a 255, e seu professor Clemente, de 150 a 215, dominavam o pensamento da catequese. Um testemunho do historiador cristão Earl E. Syrens fala sobre essa época. Os membros da escola de Alexandria estavam ansiosos para desenvolver um sistema teológico a partir do uso da filosofia que, segundo eles, era capaz de permitir uma exposição sistemática do cristianismo. Educados na literatura e nas filosofias clássicas, pensaram que poderiam usá-las na formulação da teologia cristã. Esses sábios optaram por desenvolver um sistema alegórico de interpretação do Antigo Testamento e praticamente ignoraram o que se sabia sobre as circunstâncias históricas ou gramaticais de tais textos. O seu ponto de partida era baseado na crença de que a Bíblia teria mais de um sentido. Assim, acreditavam, conforme relatado por Drosnin, que havia um sentido literal e histórico que correspondia ao corpo humano, um sentido moral oculto que correspondia à alma e um sentido espiritual subjacente e mais profundo que só os cristãos mais adiantados poderiam compreender. A técnica para a interpretação veio do judeu alexandrino Filo, que pertencia a uma escola de pensamento que tinha por objetivo aproximar o judaísmo da filosofia grega, a fim de poder encontrar os sentidos ocultos do Antigo Testamento. Assim, a interpretação de tais textos era aberta a debates e versões as mais estranhas possíveis. Por exemplo, ao interpretar o texto apócrifo, conhecido como Pseudo-Barnabé, chegaram à seguinte conclusão. Ele alegoriza os 318 servos de Abraão ao se referir à morte de Cristo na cruz, na base de que a letra grega para 300 tem a forma de cruz e que os numerais gregos para 18 são as 2 primeiras letras do nome de Jesus. Ele se mostra orgulhoso desta singular interpretação do Gênesis 14:14. Ele vai constantemente da tipologia legítima para a alegoria, a fim de fundamentar o significado que quer dar aos textos do Antigo Testamento. Bom, nos séculos seguintes havia alguns indícios de que a técnica era conhecida, porém poucos exemplos foram encontrados antes da metade do século XX. Alguns foram encontrados por alguns rabinos da Eslováquia e publicados por seus estudantes após a morte em 1957. Apesar disso, poucos sabiam dessa prática até o começo dos anos 1980, quando um professor israelense chamado Avraham Oren chamou a atenção daquele que seria o mentor do código, o professor e matemático Eliav Rips, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Rips já era conhecido por suas pesquisas com álgebra quando conheceu um pouco mais sobre o código. Ele nasceu em Israel, mas cresceu na Letônia, quando esta ainda era parte da antiga União Soviética. Foi o primeiro estudante de lá a participar das Olimpíadas Internacional de Matemática. Em 1968, envolveu-se em um protesto contra a invasão soviética da Tchecoslováquia e, por causa disso, foi preso. Passou os 2 anos seguintes como prisioneiro político e só conseguiu emigrar para Israel graças à intervenção da Associação Matemática Americana, que o libertou. Depois de terminar seu mestrado, Rips entrou para o Departamento de Matemática da Universidade Hebraica de Jerusalém e recebeu o prêmio Erdos da Sociedade Matemática de Israel em 1979. Foi também orador no Congresso Internacional de Matemática em 1994, o mesmo ano em que o famoso ensaio do código, publicado em conjunto com seus colaboradores Doron Easton e Yoav Rosenberg, conheceu o mundo. Curiosamente, o contato com Drosnin ocorreu 5 anos depois do lançamento do primeiro livro, em 1992, quando o jornalista voou para Israel para discutir a situação caótica daquela nação na guerra contra os seus vizinhos árabes. Conta ele que, quando saía do quartel-general do Serviço de Informações, foi abordado por um jovem oficial
meu conhecido, cujo nome em momento algum é revelado. Foi esse oficial que lhe contou pela primeira vez que Rips havia descoberto, com 3 semanas de antecedência, a data exata do começo da Guerra do Golfo, ocorrida um ano antes. O primeiro encontro entre Drozen e Rips foi marcado pela insistência do matemático de que o código não só existia, como também confirmava antigas pistas de sua existência. Para tanto, chegou a citar insistentemente um sábio judeu do século XVIII, conhecido como Gênios de Vilna, que teria dito: a regra é que tudo que foi, tudo que é e tudo o que será até o fim dos tempos está incluído na Torá da primeira à última palavra, e não só um sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie, de cada um individualmente, com detalhe dos textos e de tudo o que lhe aconteceu desde o dia do seu nascimento até a sua morte. Sabemos que Rips ouvira falar de um rabino da Tchecoslováquia na época da Segunda Guerra Mundial chamado H.M. Westmander. Esse religioso teria realizado uma pesquisa nos 5 primeiros livros da Bíblia e partiu da contagem das letras hebraicas. Logo no primeiro capítulo do Gênesis, percebeu que a cada 50 letras do texto hebraico era soletrada a palavra Torá. Repetiu o procedimento dos demais livros e, qual não foi seu espanto, viu a mesma palavra também formada. Assim, Westmander escreveu um pequeno livro e relatou nele a sua experiência. Ele foi o pontapé inicial da grande aventura de Rips, que conseguiu localizar uma cópia desse relato na Biblioteca Nacional de Israel. Intrigado, iniciou sua própria pesquisa e começou a colher seus resultados, que originariam um ensaio publicado na revista Statistical Science. O próximo passo foi montar o programa que faria com que o computador encontrasse essas mensagens codificadas. Com isso, foi criado um modelo matemático para análise de sequências alfabéticas equidistantes, e mensagens ocultas foram descobertas em todo o Antigo Testamento. A experiência mais significativa, entretanto, aconteceu quando Rips e sua equipe usaram 32 nomes de uma lista de sábios judeus de destaque que foi encontrada em uma publicação hebraica. Um único processamento e a surpresa foi geral. Todos os 32 nomes estavam na matriz feita com a Torá, bem como as datas de seu nascimento e morte devidamente registradas de acordo com a contagem no tempo dos judeus. O próprio Rips chegou a comentar mais tarde que a probabilidade de encontrar essa lista codificada era de 1 em 10 milhões, acima da utilizada na estatística. Quando Drozen entrou em cena, era o lado cético da pesquisa. Até então, quase todos os envolvidos estavam convictos de que era uma espécie de Bíblia dentro da Bíblia e que o código seria uma espécie de revelação em 2 partes, já citada no livro de Daniel, uma que seria o texto aberto, o conteúdo bíblico como conhecemos e lemos normalmente. O outro, conhecimento oculto pelo código à espera da oportunidade certa para ser decifrado. O que mais fascinou o Drozen é que tudo o que ele encontrou em seus 5 anos de pesquisa com o código realmente aconteceu. Ele próprio alerta, entretanto, que nem tudo é tão passível de ser um acontecimento consumado. Assim, o que se encontra oculto na Bíblia não é uma bola de cristal para se enxergar eventos imutáveis, mas sim uma lista de possíveis futuros que são determinados de acordo com os atos que tomamos. Foi assim com Rabin e outro primeiro-ministro eleito em 1996. Ambos foram avisados por Drozen e ficaram sabendo que seus nomes estariam codificados. Porém, ambos tomaram a decisão de ignorar o aviso. Muitos outros pesquisadores resolveram experimentar o programa de computador desenvolvido para pesquisa do código, que resultou em muitas outras profecias colecionáveis em páginas da internet, incluindo uma que previa a reeleição de Lula no Brasil. Não demorou muito para surgirem os que contestavam o código e que experimentaram o mesmo programa em outros textos longos. Como resultado, Drozen foi acusado de charlatanismo e de explorador de má-fé, que abusava da ingenuidade das pessoas. Os detratores dessa estranha descoberta refutam dizendo que é impossível termos tão atuais quanto Scuds, aviões e Al-Qaeda estarem registrados num texto de 3.000 anos. E é o que leva muita gente a duvidar da autenticidade do código. Bom, obviamente conseguir bons resultados com o código, assim como com todos os outros tipos de textos cifrados e com profecias, depende do grau de conhecimento e da fé de quem está no comando da pesquisa. Drozen cita em seu primeiro livro uma máxima de Albert Einstein de 1955, que diz: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente. Para muitos, o trecho poderia se referir mais a uma viagem no tempo do que a uma capacidade de prever o futuro com exatidão. Porém, isso não assusta o jornalista divulgador do código. E, em outro trecho, ele acrescenta que, com suas próprias palavras, sou repórter, não adivinho. Seria, afinal, a Bíblia um canal de contato direto com Deus?
Seria esse verdadeiro motivo pelo qual o texto é considerado sagrado? Bom, o código da Bíblia então seria uma espécie de senha para estabelecer a ligação e descobrir o que está para acontecer? Entre a comunidade acadêmica dedicada a assuntos como arqueologia e história bíblica, há nomes sérios o bastante que acreditam piamente, embora não haja provas de que os arquivos secretos do Vaticano tenham, em seu vasto acervo, provas mais contundentes da existência dessas e de outras profecias e que até mesmo alguns papas, embora seus nomes não sejam citados, sabiam que esses fatos estavam para acontecer. Basta lembrar do suposto livro perdido de Nostradamus, cujo nome oficial é Nostradamus Vatinicia Codex, que foi encontrado recentemente em uma biblioteca de Roma e que estava endereçado a ninguém menos que o Papa Urbano VIII, apesar de não sabermos como o livro foi parar numa biblioteca fora dos arquivos secretos. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio quando falaremos sobre o Código Oculto da Bíblia. Grande abraços a todos e bons sustos. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu